a existência do povo palestino que está em jogo. Ou seja, é importante lembrar que o zionismo é um projeto nacionalista judeu, e como todos os nacionalismos, sempre tem umas preconceitos, umas desigualdades embutidos, sempre tem umas inventos, ou seja, inventando esses passados imaginários, ou seja, remetendo esses passados que realmente bíblicos nesse caso, para sustentar um mito que realmente não tinha laço na realidade, para justificar o que foi a pior forma de colonialismo, que em inglês a gente chama de settler colonialism, a forma de imperialismo, de colonialismo, que não basta só ocupar para sugar outras terras e outros povos dos seus recursos naturais. É para ocupar completamente as terras e deslocar ou matar, cometer genocídio contra os povos que moraram lá anteriormente. E isso está no DNA do Estado de Israel. O sionismo, quando foi fundado, na época, 1897, tinha influência zero no movimento operário. Zero. Com o tempo, colaboração com os nazistas, como é sabido, financiamento Rothschild, Rockefeller e assim por diante. Mas ele era minoria em 1917, ele era minoria em 1940, e é só depois de 47 que ele se agranda, né, com a luxuosa colaboração da Nakba, né, porque a Nakba expulsou 750 mil e deixou um espaço para a imigração. Não, por isso, por mim, e eu acho que para a DSA, Netanyahu talvez está levando esse projeto zionista ao seu extremo mais sangrento, mas todos os líderes do Israel sempre têm pactuado com essa violência colonialista. Então, a única coisa que se pode fazer, não é a melhor, é a única, é o que foi feito com a África do Sul. Isolar o regime, sufocá-lo e criar as condições para que o sionismo desapareça da face da terra. Ele não tem uma razão de ser. Ele não corresponde à história dos judeus, muito menos a um futuro a médio prazo. Mas hoje é uma realidade gritante, por isso a necessidade também da ruptura. Os dois estados. Bom, como disse, 2 estados é uma proposta morta, cheia de mortos. E não tem como não ser. Tem 75 anos de história para contestar alguma dúvida que pudesse haver. E houve dúvidas sinceras e legítimas. Se Israel não poderia, se o Tratado de Oslo não facilitaria, Bom, hoje em dia é o Netanyahu, que não quer saber de 2 estados, por sinal, e que prolonga a guerra para se perpetuar no poder, que, de outro modo, ele possivelmente estivesse preso. Essa é a realidade. Estamos diante de um dos piores atos de genocídio que temos presenciado como raça humana desde o Holocausto judeu. E isso é um genocídio que é absolutamente fiel à definição consagrada nos tratados de direitos humanos. E literalmente, o que fala genocídio é um ato cometido com a intenção de destruir, total ou parcialmente, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, através de assassinato de membros do grupo, causando danos à integridade física ou mental de membros do grupo, impor deliberadamente, algumas palavras são difíceis, impor ao grupo condições de vida que possam causar sua destruição física total ou parcial, impor medidas que impeçam a reprodução física dos membros do grupo, ou seja, não é à toa que está matando tantas crianças. Em relação a isso, nesta realidade concreta, que a questão da ruptura de relações se coloca. Quais são os argumentos contra a ruptura de relações? O primeiro é que, bom, precisa manter a unidade, como foi dito, genocídio, bloqueio e cessar-fogo. Sim, precisa manter essa unidade. Qualquer manifestação que tenha essas 3, ou uma das 3, o debate que tenha isso na convocatória, nós estamos dentro. Nem sempre nós precisamos explicar a geometria da matemática, a geometria, ou da geometria física quântica. Nem sempre. Então, são pontos de unidade, é inegável. Mas, como diz lá o Abdel Fattah, para os palestinos, e para quem simpatiza com a causa palestina de forma consciente, é uma questão existencial discutir a solução para o conflito. Não é a primeira questão. Nós não condicionamos nada a isso. Mas o debate faz parte da luta, né? Sempre fez. Que nosso governo que sempre sustentava Israel, mas agora mais que nunca. Só desde 7 de outubro, o governo do Biden tem enviado mais de 250 bilhões de dólares só em ajuda militar. E sem condições, dando absolutamente um cheque em branco para esses genocidas. E se Israel triunfar, gente, nós estamos mal no Brasil e em qualquer canto do mundo. Porque o imperialismo pode tudo, então. Ao contrário,
Se a máquina de guerra sionista imperialista for detida, nem nós estaremos já vitoriosos, mas ganhamos o fôlego, né? Por isso essa questão é central. Há muitas outras guerras no mundo, né? Mas nenhuma delas tem esse lugar. Mesmo a da Ucrânia, que não é desimportante, jamais gerou 1% da mobilização que essa aqui está gerando. Nem de um lado, nem do outro. O genocídio que está acontecendo em Gaza está mobilizando a população norte-americana em maneiras que pessoas mais velhas falam que não tem visto desde a oposição à guerra em Vietnã. A ordem mundial, quer dizer, a ordem imperialista, impôs 2 diásporas. É verdade que a diáspora judaica é originária, vamos assim dizer. Tem toda uma discussão de por que os judeus se espalharam pelo mundo, é ocioso hoje. Mas a diáspora palestina foi imposta. A maioria dos judeus nunca tinha querido ir para Israel. Ou seja, esse projeto nacionalista, zionista, é uma coisa, mesmo os judeus que apoiam, aí aquela coisa você vai dar dinheiro, faz uma visita. Eu lembro quando eu era criança, eu participava das questões da sinagoga para apoiar, que eu não sabia, né? Aí a gente dava dinheiro para os israelis plantar árvores, né, no deserto, enfim. Mas ninguém quer morar lá. Ou seja, só os fanáticos, né? Só os fanáticos. Então, é muito comum dizer que judeus e palestinos conviveram muitos séculos, né? A realidade é mais complexa. No período anterior à Primeira Guerra Mundial, eles conviviam, de certo modo, eram até solidários contra o Império Turco-Otomano, que oprimia todos. Né? Não tinha uma república, não tinha uma democracia, não tinha uma representação. E a rigor nunca teve. Porque, como a Jean já falou, passou para a Inglaterra, da Inglaterra para os Estados Unidos. Aliás, foi o Reda que contou isso no detalhe. E a democracia está por ser vista, né? Tanto do lado israelense quanto do lado palestino. Do lado de Israel tem democracia para os judeus. Logo, não tem democracia. Só tem um cidadão. Né? 2 milhões de moradores do Estado não têm direitos. Né? Isso não é uma democracia. E os palestinos, por outro lado, pelas circunstâncias que vocês conhecem. Então, não teve unidade. Né? Contra o Império Otomano, teve contra o mandato britânico, que a Misa lembrou da greve. Ali eram momentos, mas não havia uma convivência, vamos dizer, democrática. Termina a questão da hora, é o cessar-fogo já, o fim do bloqueio, e no caso do Brasil, a ruptura de relações diplomáticas. Por que eu digo no caso do Brasil? Porque ninguém vai pedir a ruptura das relações diplomáticas para o Biden, para o Scholz, para o Macron, que são os caras que estão na guerra. Isso aí não tem sentido, não é crível. Agora aqui, como em alguns outros países, não só na América Latina, nós temos um governo que se diz progressista, ou que é reconhecido como progressista. Não é verdade? Então, se ele é progressista, ele tem que fazer alguma coisa. Além de apoiar a África do Sul, tem que fazer alguma coisa para avançar no isolamento do Estado de Israel.